Mais uma vez estou aqui com o programa Viva Bem, um programa que fala de saúde e bem-estar. Agradeço aos nossos patrocinadores, Hotéis Atlântico, Lojas Madra, Outsite Academia e Escola Santa Rita. Hoje estou aqui com a doutora Vivian Bertolli, uma amiga de anos que reencontrei em outra situação. Quando eu te conheci, né, Vivian, tu eras apenas uma adolescente. Sim. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Glaucia. Fala para nós um pouquinho de ti então, Vivian. Vivian, mulher. Como é que é a tua vida, Vivian? Bom, hoje eu tenho uma vida bastante agitada, Glaucia, porque trabalho bastante, né? Mas nas minhas horas de lazer, eu gosto de descansar, relaxar, caminhar. Gosto também de ir para o cassino, né, dar uma esparecida, visitar meus pais. Também gosto de ler um livro, né? Gosto muito de ficar em casa, no meu cantinho. Sim. E tenho a minha filha também, né? Quantos anos está a tua filha? A Luísa tem 9 anos, né? E está na terceira série, terminando já a terceira série. É uma idade que exige bastante atenção da mãe, né? Muito, muito. Então, com ela, né, a minha vida sempre, a minha rotina sempre é com ela, né? O pai dela vem esporadicamente, fim de semana, né? Sim. E aí, então, a gente passa sempre juntas durante a semana. Então, à noite também eu gosto de ficar com ela, brincar, fazer os temas, né? Cuidar dela, ver as necessidades que ela precisa. Sim, como tu trabalhas o dia todo, a hora que tu chega tem que ser de qualidade, né? Então, a gente tem que fazer uma atenção diferenciada ali quando trabalhamos o dia todo fora. E eu acho que tu és uma mãezona, pelo que eu já te conheço. E nos conhecemos há bastante tempo, né? Muitos anos, não vamos nem dizer quanto. Mas a Vivian foi minha aluna de jazz, lembra, Vivian? Sim. Quantos anos tu tinha então, Vivian? Eu acho que eu tinha a idade da Luísa, acho que tinha uns 9, 10 anos. Olha só, gente, 9, 10 anos ela tinha quando foi minha aluna de jazz na Academia Ensaio. Onde tudo começou, né? A parte artística. A nossa amizade começou lá. A amizade, a parte artística, tudo começou na Academia Ensaio daqui de Rio Grande. E é muito prazeroso te reencontrar, uma mulher assim, também né? digo mesmo. Poderosa, empoderada, sim, né? Sim. Segura, determinada e uma ótima profissional, porque as tuas referências são muito boas e por isso que eu te trouxe aqui. Muito obrigada. Fico muito lisonjeada. Isso é muito bom. Então a gente sempre tem que procurar conversar com pessoas que possam trazer coisas boas, né? Que possam servir de exemplo como pessoa, como ser humano e como profissional. E a Vivian é uma pessoa que eu considero desta forma. E eu sempre trago pessoas aqui para você aí se espelhar. Então, vamos saber um pouco mais da Vivian. Vivian, a tua formação, tu te dedicou... Por quê? O que te buscou a ser dentista? Bom, aí vem a raiz, né, que é o meu pai, né, que é dentista, e nesse momento ele já está aposentado, sim, né, seu Dino. Mas o seu Dino Bertolli. Ele trabalhou 55 anos. Nossa! E eu dizia, pai, tá descansado, vai descansar. Não, vou trabalhar até morrer. Porque ama o que faz. Né? Porque ama o que faz. Né? E ele tá vivo, bem tranquilo lá, curtindo a aposentadoria dele. Então, através dele, né? Eu, quando era pequena, ia no consultório, adorava mexer nas coisas dele, mexer lá no líquido do raio-x, mexer nas coisas que eu podia. Ele dizia, Vivian, sai daí. Aí o dia que eu disse para ele, porque ele nunca me induziu a ser dentista. Sim. Ele, muito pelo contrário, dizia, é uma profissão muito cansativa, né? E hoje até eu entendo o que ele queria me dizer, né? Porque realmente ser odontólogo ou ser dentista é uma profissão que exige muito do físico, de tudo, né? Sim, tem que ter uma postura ali, uma rotina. A atenção, a arte, porque não é só a ciência, né? Nós temos que ter a ciência, a arte, uma boa mão. E, inclusive, tratar o paciente que tem dor. Então, ele chega ali com um problema,
com um desespero muitas vezes, com uma inflamação, com algo que seja realmente, que necessite atuar naquele momento sem sem deixar para depois, e a gente tem que ter saber conduzir, cuidado com as pessoas, né? Porque são pessoas. E a área mais delicada é a face, né? Com certeza. Então, eu acredito que, assim, ser dentista realmente é uma profissão, assim, a pessoa tem que ter persistência, garra, vontade e paixão. Isso. E eu tenho tudo isso pela odontologia. E veio lá do meu pai, porque eu via ele trabalhando e eu gostava muito daquilo ali. Eu achava muito interessante. Então, quando ele disse assim, eu cheguei e disse para ele, pai, vou fazer vestibular para odontologia. Não, minha filha, não faz isso. Nossa! Eu disse, não, pai, mas eu gosto. E realmente, assim, eu me encontrei muito na profissão. Isso é muito bom. Tu escolheu e já foi direto. Eu não me veria em outra profissão, né? Eu acho que eu não conseguiria me ver nesse momento em outra profissão. Que lindo, Vivian. Que bom que tu teve essa referência, né, de família, né, do teu pai. Eu acho isso muito importante quando a gente se espelha em alguém, né? Ter uma referência de algo que deu certo, que está dando certo, porque ele continua aí, né, te passando com certeza muitas dicas e informações preciosas que talvez só ele saiba, né? E que faz toda a diferença na experiência, né? Uma vida de experiência profissional para passar por uma pessoa que começou e que hoje já tem 25 anos. E esse ano estou fazendo o jubileu de prata. 25 anos que ela atua nessa profissão, gente. Então, olha só, me encontrei com ela, não foi por acaso, né? 25 anos não é para qualquer um para seguir numa profissão tão linda. Então, Vivian, eu fico muito assim admirada de ver tu continuar o trabalho do teu pai e com sucesso, né? Porque muitas pessoas conduzem, seguem a carreira, até porque o pai às vezes deixa o consultório pronto, ou a mãe deixa o consultório pronto para o filho seguir, né? E o filho acaba fazendo isso às vezes por uma obrigação, já que o pai me passou, eu vou continuar. E contigo foi diferente, foi realmente amor, né? Então isso é muito lindo, muito precioso da tua parte. Sim. Gente, eu vou pedir o nosso intervalo e a gente continua com o papo logo, logo. Fique aí. Escola Santa Rita, ensino fundamental. A escola oferece educação com professores especializados. Matricule já seu filho. Entre em contato pelo fone 3236-4922. Escola Santa Rita. Você faz os abadás do seu bloco com o melhor custo-benefício. Tecidos e estampas sublimadas que você só encontra aqui. E aqui na Gráfica Max, você faz o seu pedido sem quantidade mínima de peças e com entrega para todo o Brasil. E com descontos especiais para quantidades maiores. Abadás e bandanas personalizadas você encontra aqui na Gráfica Max. Chame nosso time de vendas no WhatsApp e faça seu orçamento. De volta com o programa Viva Bem, falando hoje com a doutora Vivian Bertoglio, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Hotéis Atlântico, AutoSite Academia, Escola Santa Rita e Lojas Madra, que está vestindo o meu look de hoje. Vivian, continuando o nosso papo, conta para nós, Vivian, como é que foi essa tua trajetória aí, como é que está sendo esses 25 anos,
Aonde mais tu te identificou? Quais as maiores dificuldades? Fala um pouquinho para nós sobre essa tua profissão maravilhosa. Bom, então eu vou começar lá do começo, pode ser? Sim, com certeza. Então tá. Eu me formei em 98, né, 1998, na Federal de Pelotas. E já naquela época, eu me lembro assim que, como meu desejo era muito fazer odontologia, né? Porque realmente eu amava aquela profissão, eu dizia, é aquilo que eu quero, né? É ali que eu vou me realizar. Então, eu lá atrás, eu até comecei, quando eu saí da escola, eu comecei a UBRA e fiz ali uns 2 anos. Só que na época estava mudando o plano real e tal, e antes do plano real tinha aquela inflação louca, né? Me lembro. E aí o meu pai disse, Vivian, que eu não vou ter mais condições de te manter, então volta para casa, faz um cursinho e entra numa federal. E aí foi o que aconteceu. Então eu tive até um hiato ali, porque eu saí do colégio, fiz os 2 anos lá, voltei para casa, fiz 1 ano de cursinho e depois entrei na tudo federal. de novo. Então foi um recomeço, mas foi importante também para a minha formação, né? Até por uma questão assim, que às vezes a gente acha que tudo vai para frente, às vezes tem um certo refluxo, tu tem né? que pra voltar, depois seguir exatamente, adiante, né? Então, aí lá na Federal, eu fui uma aluna que, por ter feito algumas cadeiras e disciplinas, eu tinha um certo tempo, porque eu aproveitei algumas disciplinas. Entendi. E ali eu comecei a trabalhar com as pesquisas que a universidade oferecia. Ótimo. E foi ali que eu fui me encantando mais pelo estudo, pela área, né? E fui pegando, aí eu fui bolsista da FAPERGS, fui bolsista da CAPES, e os professores me buscavam, faz o trabalho para mim, faz esse aqui, faz aquele. E tudo isso é experiência, né? Bagagem. Bagagem que eu ganhei. E ali me formei em 98 e saí dali e disse, não, eu quero continuar estudando, porque eu gostava de estudar, né? Tinha aquela paixão por estudar também. E ali fiz ainda, saí em 98, fiz um aperfeiçoamento durante 5 anos em ortodontia. Então, olha lá em só. Porto Alegre eu ia e voltava naquela época, né? Sempre, né? Rio Grande, Porto Alegre, sempre na estrada. Normal. E aí eu fiz um aperfeiçoamento básico, depois avançado em ortodontia. Certo. Aí, só que aquele aperfeiçoamento me deu conhecimento, mas não deu a titulação. E aí eu disse, então agora, era 2005, Tu fosse eu buscar. fui buscar a titulação. Aí eu fiz uma especialização em ortodontia, que durou até 2007. A partir de 2007, o professor da especialização, eu concluí o meu trabalho, apresentei o TCC, e ele disse assim, não, mas tu tem o perfil para seguir estudando, vai fazer mestrado. E ele sempre me incentivou. Te motivando. Eu sempre tive um incentivador, sempre um professor, alguém que sempre me motivou. O que faz a diferença, né? Tu ter alguém que te motiva. E aí, nesse momento, em 2008, eu entrei para o mestrado. E aí também tomei um choque de realidade, porque o mestrado é outra situação, né? Sim. E estudei muito, aprendi muito, também foi lá em Porto Alegre, lá em Canoas, na UBRA, né? E aí eu fiz de 2008 a 2010 o mestrado. Terminei o mestrado e disse, bom, agora o que eu vou fazer? Não, para aí, vou ficar só no mestrado, quem faz mestrado faz doutorado. Com certeza. E foi aí. E foi embora. Aí eu disse, então vamos para o doutorado, mais 4 anos, né? E o doutorado tu fez aonde? E o doutorado eu fiz lá na UBRA também. Tá. Só que, naquele período, em 2011, 2012, eu tive a oportunidade, né, de me candidatar para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Que e maravilha. Foi aí que eu fui fazer. Aí eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, a parte de coleta. E lá, assim, era
foi a melhor experiência que eu tive. Imagino. De todo esse período. Com certeza. Foi a melhor, porque eu era tratada realmente como uma doutora lá. Né? Eu tinha uma sala só minha, coisa que aqui eu não tinha. Valorização. A valorização que eu tinha lá, e eles começaram a me dar cada vez mais importância à medida que eu realizava mais trabalhos. Sim, tu davas retorno e eles viram que podiam investir em ti. Inclusive, eles me convidaram para ficar lá. Por que tu não ficou? Pois é. Então, que bom que tu não ficou, que tu está aqui em Rio Grande fazendo e acontecendo. Aí, voltei, né, defendi o doutorado aqui e nesse período, então, enquanto eu estava mestrado, doutorado, eu aproveitei também, como eu ia nos congressos internacionais, americanos, sim, eu fiz uma residência em disfunção temporomandibular, que é a dor orofacial, pelo trismo, pelo bruxismo, pela nevralgia do trigêmeo, que é o nervo que dói, que às vezes as pessoas nem sabem o que tem aquele choque na face ou soltam a mandíbula e dá aquele problema, ou os distúrbios do sono também, né, que são tratados, né, com aparelhos ortopédicos e específicos para bruxismo, neofuncionais. Tem muitas pessoas que têm dores de cabeça, né, e que buscam um neurologista, buscam vários tratamentos e não descobrem o motivo. Isso. É aqui o problema. Exatamente. Então, assim, eu sempre aconselho os pacientes que aquele paciente que já procurou o neurologista, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, o oftalmo, o otorrino, já foi em todas as áreas e não consegue resolver o seu problema, muitas vezes ali é o nosso campo, entendeu? É a área da disfunção, é a área da articulação temporomandibular, que é antes do ouvido. E essa relação aqui, a gente tem dores na nuca, a gente tem dores na face, tem dores na cabeça, tem enxaquecas, né, cefaleias crônicas tensionais, musculares, e que são tratadas lá no consultório odontológico, através de uma terapêutica com a toxina botulínica, o Botox. Olha só, gente, então eu não sabia disso. Eu trato a cefaleia tensional crônica com o Botox. Algumas coisas além disso, não só isso. Então, tu está me dizendo aí que um tratamento de Botox a nível de saúde. Terapêutico, não estético. Que interessante. Então, eu faço a parte do infravermelho, laser, né? Faço todo o exame, a anamnese, para diagnosticar se realmente é indicado, né? Que interessante. Porque pode ser uma nevralgia do trigêmeo e não ser indicado a terapia com a toxina botulínica. Sim. Mas quando eu mesma fiz e me sinto muito bem. E pacientes assim que não acreditavam no tratamento fizeram. E hoje dizem, Vivian, nossa, assim, só falta dizer que... né? A resposta do estudo, né, gente? Quem estuda, quem se corre atrás, se informa para oferecer o melhor para o seu cliente, para o seu paciente, no caso, né? Porque quantas pessoas passam por dores e processos aí que nem imaginam que possa ser resolvido dessa forma. E muitos pacientes que vêm até mim, vêm por indicação dos otorrinos. Porque os otorrinos, nesse momento, eles já sabem também a quem que eles têm que indicar quando eles veem que não é uma inflamação no ouvido, não é um tratamento que cabe a eles, é um tratamento além disso aí, né? Então, aquilo que eles fazem, eu não faço, porque é a área deles, né? Mas o que eu consigo fazer é quando não é o otorrino, eu sempre gosto da visita com o otorrino primeiro. Bom, descartou aquele fator, né, do ser um problema otológico, aí entra a minha área, né? Interessante, muito bom. Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu não gosto de ir ao dentista. Sim. Não fica brava comigo, mas eu não gosto. Mas tu sabe por que eu não gosto? Não. Por causa do barulho. Aquele barulho da broca, eu detesto aquele barulho. Me irrita muito, me deixa mal. Só de quando ele liga aquele barulhinho ali, eu já fico assim nervosa. Sim. Sinto a dor antes de tocar. Não, com tanta tecnologia,
por que ainda não inventaram algo, ou se já inventaram, eu não sei, silencioso? Então, eu gosto sempre de comparar ao barulho do motor do avião. Exato, né? É bem parecido. Por quê? Por que será que ainda não conseguiram inventar um avião que não tivesse também aquela acústica, né, tão alta? Porque realmente ali é um motorzinho mínimo, pequenininho, né, tamanho do nosso polegar. E ele tem uma rotação quase que semelhante à rotação da hélice do avião. Tu vê? Então, tu imagina assim, a quantidade de rolamentos e de peças ali dentro, mínimas, pequenas. Então, eu acho até que ele faz, claro, eu diria que ele está acima dos decibéis permitidos para nós, Sim. né? E nós dentistas sofremos com isso. Imagina passar o dia inteiro trabalhando ouvindo aquele barulho. O dia inteiro com o ouvido naquela broquinha e mais o sugador. Não, foi uma pergunta assim que eu fiz, porque eu não gosto, entendeu? Eu acredito que outras pessoas também não devem gostar. Mas tu me deu uma explicação aí. Espero que com o tempo as coisas evoluam. Né? É um motorzinho, né? Ele gira ali tantas vezes por minuto, né? E gera, né, a rotação, até porque trabalhamos com brocas diamantadas. Imagina. Porque o dente, ele é um tecido mineral, ele é duro, como uma pedra. Ele não é uma pedra e não é um osso, mas ele é tão duro quanto. Então, para se desgastar, para se trabalhar, para se mexer naquela estrutura, precisa ter uma potência muito grande. E é aí que entra a famosa barulhinho, que todo mundo fala. Então tá, mais gente fala, né? Não é só eu. Tá bom. E tu também entrasse nessa área de harmonização facial. Sim. Né? Através de dores, como tu falou ali, né? Sim. Usando a toxina de botox. Isso. Né? E para outros procedimentos também, né? Que tu usas. Isso. Fala para nós. A toxina, né? Ela é utilizada para tirar as linhas de expressão e rugas pelo processo que atua no músculo, né? Então é aplicado na musculatura em mínimas doses. Né? E essa reação, né, ela faz com que paralise aquela parte do músculo para que ele não faça tanto movimento. Então, o que acontece? A gente tem às vezes aquela ruga de expressão na testa, ruga ao sorrir, né, no canto dos olhos, aquela de brabo, né? E aí, com a toxina, conseguimos eliminar essas rugas e ficamos com a pele bem lisinha e perfeita, sem aquela expressão mímica, né, da idade que vem vindo e que vai marcando. Mas né? Antes de aplicar essa toxina, também tem um tratamento para amenizar o processo? Como é que tu trabalhas nessa área? Eu trabalho até em conjunto, né, com a linha da Ana Pegova, na qual eu represento. Então, eu faço a parte do tratamento interno e do tratamento externo. Certo. Né? Eu também comparo a uma piscina. Quando a gente limpa a piscina, a gente não limpa a piscina só em cima. A gente tem que limpar a piscina no fundo e limpar a parte de cima. Ótima explicação. Então, normalmente, a toxina, claro, ela vai trabalhar dentro do músculo e a parte do skincare, que é os produtos dermocosméticos que são indicados para nutrir, dar vitaminas, melhorar elasticidade, produzir células de proteção, né? Os filtros solares, uma série de coisas que até às vezes a própria tela do computador, a própria luz, né? Tem luz, a parte da luz que vai para o nosso rosto, ela acaba dando impressões e manchando e dando problemas e estimulando, né? Sim. Melasmas, manchas e assim por diante. Por isso, aconselhado o uso do protetor, né? Protetor solar sempre diariamente, independente se você estiver na rua ou não, né? Isso. E também temos a parte de estimulação de colágeno, que aí entram os bioestimuladores. Era isso que eu queria te perguntar. E os skin busters, né? Certo. Então, temos duas partes muito interessantes, né, de tratamento, que seria essa parte.
E aí temos produtos que fazem a promoção, né, e a estimulação de fibroblastos, que são as células que vão se formando redes, né? Eu também gosto de explicar, assim, eu gosto de explicar popularmente. Eu acho muito bom isso. Como se fosse assim, nós largarmos várias bolinhas assim, e aí vai formando redes para captura daquelas bolinhas. Só que como são bolinhas grandes, as nossas células de defesa, elas não conseguem englobar, comer aquela bolinha inteira, né? Então ela vai cercando a bolinha e vai unindo como se estivesse laçando e puxando, né? Uma rede. Essa rede de fibrina é o que é a estimulação do colágeno, porque é a tentativa de remover aquela substância estranha que é injetada dentro do organismo para melhorar a nossa função, né? E não deixar aquela pele derretida, aquela pele caída, aquela pele sem luz, perde o viço, perde a luz, perde o colágeno, a sustentação, né? Então, com a idade, a gente percebe que os polos onde a gente tem as gorduras, eles vão caindo, né? E isso é da natureza, né? Com certeza. Então, para evitar e melhorar e não deixar a ação do tempo, então a gente vai estimulando e fazendo com que as células se mantenham, né, intactas e íntegras com aquela rede de colágeno formada. E essa estimulação, ela é feita de quanto em quanto tempo? Bom, quem nunca fez, né, o ideal é primeiro avaliar a pele, né, o tipo de pele, se é fumante, se toma sol, se faz exercícios de alto impacto, se tem, por exemplo, probabilidades, né, de envelhecimento precoce ou não, né? O tipo de pele é muito importante. Às vezes a gente nem conta a idade, né? Depende idade. Mas eu acho que a idade é um fator, assim, para... Depende de cada um, né? Da genética. Mais um fator. Exatamente. Tem pessoas com idade alta e que têm uma genética maravilhosa. Tem outras pessoas que têm bem menos idade e não têm tanto favorecimento. Eu vejo pela minha mãe, que tem... Hoje ela está com 82 anos e ela tem uma pele muito, assim, boa, bem suave, sabe? Para a idade que tem. Eu acredito que a genética, né? Contribuiu. Verdade. Então, nesse momento, quando a gente estimula, quantas vezes temos que fazer? O ideal é, se a pele realmente precisa daquela nutrição, daquela fibra, faz-se a primeira vez, avalia dentro de 30 dias, refaz entre 30 e 45 dias a segunda aplicação, reavalia de 30 a 45 dias e se refaz uma terceira. Bom, nesse momento em que tu fez 3 sessões, tu pode estar garantida 18 meses ali que tu vai estar super bem. Uma vez por ano, então, é um encontro contigo? A partir dali, uma manutenção é uma vez por mês, uma vez por ano. Uma vez por ano. Me confundi. Uma vez por ano, para fazer aquela manutenção, né? Só uma aplicação depois, posteriormente. Então, seria essa a recomendação, o protocolo, né? Que se faz em peles maduras. Ótimo. Muito bom. Ótima a tua explicação. Muito obrigada. Eu agradeço, então, Vivian, a tua presença aqui, né? Foi muito interessante a nossa conversa, esclarecedora. E se tu quiseres deixar para nós o teu endereço, as tuas redes sociais, aí pode falar para o pessoal. Sim. Então, no Instagram é @doutora Vivian Bertoglio, né? Mas tem o G, né? Então, Bertoglio. E nosso telefone lá na clínica é 5399-102-6955. E será um prazer atender, né? E com essa explicação, às vezes as pessoas se surpreendem a entender aquilo que realmente acontece. Que de forma muitas simples, vezes não é só estética, né? A maior parte dos casos é para tratar de dor. E a dor vai também ter um resultado estético. Então, excelente trabalho. Parabéns, Vivian. Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. Agradeço, então, a participação de você que está aí conosco e até o próximo encontro com Viva Bem.